Boa tarde! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro episódio da série Global Voices, esse nosso espaço dedicado à troca de experiências globais e a conversas que nos mostram como a língua nos conecta a novas oportunidades. Nos episódios anteriores, nós acompanhamos a trajetória de estudantes que estão construindo suas trajetórias internacionais, trajetórias profissionais internacionais, seja dentro do seu país ou mesmo fora do seu país. E hoje nós voltamos o olhar para um tema bem especial, que é como aprender português pode ser uma vantagem estratégica num cenário global. No mundo globalizado, né? Principalmente aqui para nós que estamos na América Latina. Bem, para brilhantar aí esta conversa, eu trago dois convidados de peso hoje. Um professor que é especialista em PLE, tem uma trajetória vasta aí de pelo menos 20 anos de experiência com o ensino do português como língua estrangeira, e um aluno do nosso curso de português como língua estrangeira, que já está colhendo os frutos aí da dedicação, do esforço, do aprendizado na sua vida, na sua jornada profissional, e já está conquistando, inclusive, oportunidades profissionais. Eu começo a nossa conversa com o professor Ademir. Professor Ademir, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Boa tarde, professora. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa tarde também, José, e a toda a equipe da Uninter. Obrigada, professor, por ter aceito esse nosso convite e fazer essa troca aqui conosco. Bem, eu vou começar, já que falamos da sua trajetória, você tem aí 20 anos ao menos, que eu sei, de experiência com o ensino do português como língua estrangeira, então tem algo a compartilhar conosco, né? De repente, a gente voltou o olhar para o português. Eu sei que ele já é muito difundido e tem alguns países que já têm aí um longo caminho com o ensino-aprendizagem do português, alguns buscam mais, outros menos, mas eu quero que você dê o seu olhar de especialista dentro dessa sua trajetória. Quando que você começou essa sua atuação? Qual país foi? Como que foi essa receptividade? E como hoje nós estamos vendo a projeção do português no cenário global aí? Por que ele voltou ou por que ele passou a ser mais visado e ele hoje é um fator estratégico para oportunidades? Muito bem, eu costumo dizer que o português é o outro idioma da América Latina. Um idioma que está sempre em expansão, sempre em crescimento. Quando você falou em 20 anos, até passou um filme pela minha cabeça. E, curiosamente, nas primeiras aulas, meus primeiros grupos, não eram hispanofalantes. Eu trabalhava com chinês, coreano, americanos também. E depois, eu voltei para o mercado hispanofalante, onde me mudei para países que falavam espanhol. Eu lembro que em 2008 eu participei de um programa que seria português online para estrangeiros hispanofalantes. Em menos de um ano já tínhamos presença em 15 países com esse projeto, porque naquele momento o Brasil também estava em crescimento e havia uma procura muito grande pelo idioma, e de lá para cá só tem crescido e expandido cada vez mais. Ótimo. E hoje ele já não é mais tão regionalizado como era e nós só continuamos crescendo ainda mais. O que você vê hoje no cenário, no mercado de trabalho mesmo? Um ponto muito direto. Quais setores você acha que tem uma procura maior e se há essa procura, se há essa diferenciação ou é uma procura mais geral mesmo? É um idioma global o português. Eu acho que comunicar-se em português tornou uma referência global, porque as empresas, por exemplo, tem grandes empresas chinesas também, trabalhei em empresas da Suíça, elas têm sede ou referência aqui na América Latina, então eles sempre pedem para os seus funcionários que aprendam português para se comunicar com quem? Com o Brasil, o grande mercado da América Latina que está consolidado. Então isso tem crescido cada vez mais, é importante e é global nesse sentido, não é só para hispanofalantes, mas para outras empresas que estão em outros continentes e veem no Brasil uma grande oportunidade de negócio, fazer referências comerciais, principalmente, não é? Porque o povo brasileiro, o consumidor brasileiro é o grande protagonista. Então, como estamos falando em consumidor, tem possibilidades de relações comerciais. Isso é muito importante para
fortalecer cada vez mais o idioma e as pessoas procurarem. Como, por exemplo, um hispano-falante procura o inglês, também procura o espanhol, ou o português para fazer um trilingue, como se fosse. E você até se lembrou, né? Nós estamos falando de português, mas nós, lembrando o alcance da língua portuguesa, hoje nós temos 9 países como idioma oficial diretamente. E alguns aí como segundo idioma e por aí vai. O português do Brasil, neste cenário, ele tem uma representatividade bem grande. Inclusive, é considerado o idioma das redes sociais, porque nós estamos falando de uma população muito grande, né, que é o Brasil, e tem uma representatividade na mídia, nas produções, enfim, intelectuais, inclusive, e produções também de outras esferas aí. A gente acaba tendo essa procura, de repente, pela proximidade geográfica, se nós pensamos nos hispano-falantes aqui, principalmente os hispano-americanos, né? Mas também por esse alcance do português do Brasil na mídia. E dentro da sua experiência, havia essa preocupação, ou há essa preocupação, porque você continua na ativa, né? Continua aí super ativo nesse cenário do português como língua estrangeira, do aluno que está aprendendo o português do Brasil, se eles têm essa preocupação de adequação com o português de Portugal, ou se ele entende que é o português do Brasil, que talvez ele vai levá-lo um pouquinho além, aqui pelo menos mais próximo da gente. Eu atualmente, já há muito tempo, trabalho basicamente com empresas da América Latina que procuram o Brasil. Então, o idioma referência é o português do Brasil, obviamente que existem outras realidades. Tem muitos casos interessantes, por exemplo, tem um grande marketplace brasileiro que utiliza uma empresa da Colômbia para fazer o sistema de pagamento. E assim como tem outras empresas da Argentina muito fortes, que estão no mercado brasileiro e fazem essa troca. Então, é o português do Brasil que é o procurado, neste momento, por esses mercados. E, claro, essa empresa também tem pretensão de ir para a África ou até para Portugal, assim, daí tem outras realidades de português que a gente já conhece, mas eu basicamente trabalho com português corporativo focado para mercados espanhóis, hispano-falantes, e procuro o Brasil para fazer comércio, relações comerciais. E lembrando que nós estamos fazendo essa ponderação aqui sobre português de Brasil, português de Portugal e até de outros países luso-falantes aí, lusófonos, né? Mas nós estamos falando do mesmo idioma. Temos particularidades, temos algumas regras, vocabulários que diferem um pouco, mas eu não preciso fazer um curso de português para ir para Portugal. Nós que nascemos aqui no Brasil, ou um hispano que aprende português conosco, que é focado no português do Brasil. Se ele vai a Portugal ou se ele de repente começa a trabalhar em uma empresa que tenha negócios com Portugal ou que seja portuguesa, ele vai conseguir se comunicar. Às vezes no início causa um pequeno estranhamento. Sempre costumo dizer aos hispanofalantes, que é o nosso público, né? Eles não precisam, né? Se um argentino, um venezuelano, pegando o exemplo do nosso aluno de hoje aqui, ele fala espanhol, é a língua materna dele. Ele não precisa fazer um curso de espanhol para ir para a Espanha, para falar com um espanhol. Vai acontecer, de repente, em um ou outro momento, um certo estranhamento, mas é bem natural que em alguns poucos dias ou, às vezes, horas, ele já tem uma adequação e a comunicação flui. Então, só relembrando, né, esse pequeno dado. Professor, eu tenho mais uma pergunta aí que fecha essa primeira parte da nossa participação. Como é que o português, agora voltado para o português corporativo, você que tem essa experiência também bem forte nessa área, ele se traduz em vantagem competitiva numa entrevista de trabalho ou numa oportunidade de trabalho? Como é que isso se apresenta para o nosso aluno que está aí pensando ainda se faz, se não faz? Quando um candidato vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, saber português é um diferencial, porque as empresas estão buscando justamente essa ponte entre, por exemplo, uma empresa argentina que precisa se estabelecer no Brasil. Então, se ela for contratar argentinos ou outros países e a pessoa fala português, obviamente tem uma grande vantagem porque vai se aproximar muito mais do brasileiro. E não só do idioma, mas também a questão sociocultural, que é muito importante. É entender como funciona. Por exemplo, uma empresa argentina ou colombiana, chilena, não importa, vai vender no Brasil algum produto.
tem que saber como nós consumimos, por exemplo, como o brasileiro compra. Então, saber português vai um pouco além de só simplesmente dominar linguisticamente, né, o idioma, mas também conhecer os traços característicos culturais, socioculturais, né, como funciona na prática. Então, é muito importante saber português, obviamente, e é uma vantagem, com certeza, absoluta. Entender um pouquinho do nosso contexto, né? Não é somente, né, decodificar e saber o idioma, dominar vai um pouco além, né? Sempre aquela questão cultural que a gente trabalha tanto nas aulas. Bem, professor, eu agradeço essa primeira parte. Nós vamos passar agora a fala aí ao nosso aluno, o José, que vai nos mostrar como é que essa fala técnica aqui, um pouco mais técnica do professor Ademir, se traduz aí na prática. Como é que isso é exemplificado? Porque o José está no Brasil, ele é venezuelano, já está aqui há um ano, se não um ano, quase um ano, e está vivenciando o idioma, está abrindo portas, oportunidades profissionais. Então vamos lá, José, seja bem-vindo. Oi, muito obrigado, muito prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade muito grande. Como você fala, eu já estou aqui morando há um ano e estou experimentando a língua, a cultura brasileira, tudo que o povo oferece. E é muito legal. Eu estou gostando bastante. Que bom, a gente fica super feliz. Nós conversávamos aí durante semana passada, esta semana, até nas nossas aulas também, e você comentava como foi, né, essa ambientação, porque antes de vir ao Brasil, e nós estamos falando só de um ano, né, mas antes de vir, você só tinha estudado o português, mas de forma autônoma, né, você não tinha se dedicado à aprendizagem, ensino ali do português, à aprendizagem. Mas mesmo assim você tinha adquirido bastante vocabulário, você conseguia já, tinha um nível de comunicação inicial ali. Mas quando você chegou, você me disse há pouco, né, que foi muito diferente. E como é que é essa sua percepção de quando você chegou ao Brasil e como é que isso está se construindo agora? O que você tem observado que, ao falar melhor, o que tem vindo, o que você vem conquistando com isso? Exatamente. Eu tinha estudado português por minha conta e quando eu mudei do país, eu achei tudo diferente. Só tinha aprendido palavras, vocabulário e uma forma uma comunicação básica, porque a maioria das palavras e tudo eu estou aprendendo aqui. Eu acho que ainda estou aprendendo. E é muito importante porque tem nas empresas, tem essa receptividade para apoiar a pessoa do estrangeiro, a pessoa do outro país, que está aqui começando, está cerrado, como vocês falam. Então, eu achei uma oportunidade muito legal e é muito bom ficar aqui e estar aprendendo com as pessoas. E você enfrentou um outro desafio também, né, José? Você vem com uma formação superior diária, você tem formação em administração, mas você chega ao Brasil, como todo estrangeiro que vem atrás de oportunidades, você já, né, não conseguiu de cara uma oportunidade na sua área. Você acha que teve algum impacto também da questão do idioma ou não? Essa questão de você ter que começar com uma colocação profissional, talvez numa área diferente da que você exercia no seu país ou da área de formação. Você acha que o português, o fato de não falar tão bem o idioma ainda, teve impacto ou não? Foi só uma questão de agarrar a primeira oportunidade que apareceu? Eu queria trabalhar na minha área, mas assim mesmo como você está falando, eu consegui entrar nessa empresa e eu aproveitei a oportunidade, porque a questão é ficar sempre ligado,
tentando fazer algo novo, melhorando. A constante melhora é muito importante. Então, a empresa me dá uma oportunidade de crescer aí. Eu estou tentando fazer tudo certo, colocar todo meu empenho, e eu acho que esse é o melhor, aproveitar a oportunidade e começar tudo certo, tudo bem. E eu acredito que ao melhorar também a sua comunicação, você recentemente, inclusive, recebeu uma promoção já no cargo em que você estava, você já avançou aí, então você já está conquistando outras oportunidades. Claro que graças a muitas habilidades e muita dedicação sua, mas a gente tem que atribuir um pedacinho dessa conquista também ao fato de você começar essa ambientação, melhorar essa ambientação, que era o que o professor Ademir falava antes, né? Não basta só saber a língua, né? É você se apropriar da questão cultural também. E, com o passar do tempo, você já está aqui há um ano, né? Você começa a entender um pouco mais o jeito brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, o jeito brasileiro de ser, que é a questão cultural mesmo. E aí a minha próxima pergunta tem a ver com isso. Qual que é a principal diferença cultural que você percebeu ao se comunicar ou em algum momento cultural que você pensou, isso aqui é o Brasil, agora eu entendo por que o brasileiro é assim? Teve algum momento cultural que aconteceu, que caiu essa ficha? Eu sempre fiquei com um erro de tentar traduzir do espanhol para português. E não é assim. Tem que tentar pensar em português para falar diretamente. Não pode ficar traduzindo, ficar muito devagar, ficar perdendo tempo. Então, o melhor é começar a pensar no português e falar um pouco mais natural. Então, aí as coisas estão dando certo agora. Eu acho que a comunicação está melhorando. Tudo vai rolando melhor. É muito legal entender e me comunicar com as pessoas aqui no Brasil. Não ficar boiando nas conversas, né? Entender para além do vocabulário também, né? Entender a maneira de ser, entender os contextos, né? Você comentava que em algumas situações você de repente teve um certo estranhamento, uma expressão que não te caiu tão bem ou que você não sabia e de repente tudo passa a fazer sentido, né? É bem interessante. Eu vou fazer uma pergunta que até tem muitos alunos que nos procuram, alunos do próprio curso, ou quem está planejando vir para cá, nos buscam nas redes sociais, nas nossas páginas, e perguntam como é que eles começam, né? Se há possibilidades já de procurar alguma vaga antes de vir para o Brasil, de repente pensar em oportunidades de trabalho aqui antes de chegar. Eu acredito que essa pergunta seja um pouco comum para qualquer pessoa que saia do seu país e vá para outro. Não se refere somente a você vindo para o Brasil. Mas aí, qual foi a sua experiência? Você já veio para o Brasil com familiares ou pessoas que te acolheram e que já te proporcionaram essa ambientação inicial e a primeira oportunidade de trabalho ou não? Você veio com a cara e a coragem, como nós falamos no português, e chegando aqui, você começou a buscar as suas oportunidades. Como é que foi? Exatamente. Eu peguei as malas e falei, vou para o Brasil. Aqui eu tinha uns amigos e eu cheguei com eles, mas não tinha emprego, nada, só começar zerado. Mas tudo foi fazendo sentido, foi dando certo, uma coisa e outra, e, e agora estou aqui, graças a Deus, tudo tá tranquilo, tá, como poderia falar, dando certo. É muito legal
agora que eu estou aqui um ano, eu acho que tudo está melhorando. E só lembrando que o José está em Londrina, né? Ele está no Brasil e você já chegou aqui em Londrina mesmo, José, e ficou aí ou você passou por outras cidades antes? Diretamente para Londrina. Ok, ok. Bom, quem sabe logo logo você vem para Curitiba, conhecer Curitiba também, né? Ok. Bem, José, vou te deixar um pouquinho aí no cantinho e eu vou sair dessa fala, dessa conversa, dessa troca de experiências aqui de alguém que está vivenciando toda essa questão cultural e aprendizagem de português e ambientação e mercado profissional para o nosso quadro de ouro do nosso programa, do nosso episódio. Nosso Dica Global. E eu vou chamar aqui o professor Ademir para conversar comigo. O professor que vai nos trazer uma dica de ouro para quem quer transformar o português em ativo profissional. Professor, como é que esse aluno faz? Como é que ele começa? Como é que ele transforma o português em ferramenta de crescimento profissional? Eu vou tentar resumir, teria várias coisas para falar, mas vou escolher as mais importantes. Ao longo desses 20 anos como professor, eu me senti mais facilitador do idioma. Tentar aproximar o máximo possível os alunos da nossa cultura, da nossa língua. Porque, na verdade, como professores, como facilitadores, a gente está construindo, sendo pontes de sonho. As pessoas, quando aprendem o idioma, muitas vezes têm um sonho, um grande sonho. Seja mudar de país, ter uma vida melhor, ter um melhor trabalho. Então, diante desse cenário, eu acho que a dica de ouro é encarar, aprender o idioma como empreender. Acho que é uma palavra muito importante. Quando você está empreendendo, você vai entendendo que a aprendizagem é um processo. Você não começa pronto. Você vai construindo o caminho, vai acertando, vai errando, vai ajustando, sem medo de errar. Então, a dica de ouro é essa. É se jogar mesmo para a aprendizagem e transformá-la ao longo do processo. Então, a aprendizagem como aprender o idioma como empreender num sonho, num objetivo. E nós temos muitas perguntas sobre os alunos que querem focar mais em português para negócios, português para o mundo corporativo, para o mundo do trabalho. Você acha que é um diferencial você ter um vocabulário mais técnico, mais nichado para a sua área, já desde o início, ou isso vai se construindo ao longo do processo? Como é que é, dentro da sua experiência docente, isso? É focar no nicho que você pretende atuar desde o início. Se você trabalha em uma empresa que vai fazer relações comerciais com o Brasil, então o vocabulário relacionado ao comércio, ele é muito importante. Você precisa fazer reuniões, fazer ligações, enfim, trocar mensagens. Hoje em dia é tão comum. Então, se você está nichado de acordo ao que a empresa espera, se você está trabalhando ou se você também está fazendo outra coisa, se você é um estudante e vai fazer um curso superior no Brasil, foque nesse vocabulário para desde cara você já sentir um pouco de segurança ao expressar, né, aquilo que você está aprendendo. Então, essa coisa do nicho é muito importante e te joga já num campo mais seguro e você adquire mais confiança, mais segurança para poder falar com confiança. E como você colocou, isso vai se construindo ao longo do processo. É importante saber que você tem esse foco. Não precisa começar com o alfabeto e já pensar no primeiro vocabulário, né, comercial ou de outra área, aí, o seu primeiro vocabulário técnico, mas já ir orientando desde o início, porque isso vai se construindo com a sua aprendizagem geral. Porque a aprendizagem é construída, né? Ela vai pouco a pouco, passo a passo em camadas, e quando você percebe, você tem um repertório grande de fala, compreensão. No âmbito dos idiomas, normalmente os alunos, normalmente, tem exceções e cada um tem o seu processo de aprendizagem, mas os alunos geralmente desenvolvem a compreensão, ouve, lê
e depois ele parte para a produção, né? E daí, se ele foca em já ler mais materiais voltados para a área, ele já vai desenvolvendo a compreensão juntamente, né, com esse vocabulário de área, que quando ele vai para essa etapa de produção, de expressão, que ele consegue falar, se comunicar, escrever melhor, ele já tem bastante vocabulário também nesse sentido. Bem, era uma dica e acabou que a gente se estendeu aqui um pouquinho. Eu vou voltar com o José. Vamos para o nosso ping-pong cultural, o nosso quadro aqui de bate-volta. José, este é um quadro que nós geralmente falamos para o aluno não pensar muito, ou para o convidado não pensar muito. Nós sempre temos aqui essa premissa de que é um bate-volta mesmo, por isso que ele é chamado de ping-pong cultural. E aí eu vou começar, vamos colocar o José aqui, porque eu vou começar falando de uma questão que é bem recorrente, que todo mundo tem curiosidade. Um prato brasileiro, ou algo que você experimentou e você se apropriou e você pensou, não fico mais sem. Uau! Aqui no Brasil tem muitos pratos de boa, mas eu gostei dessa marmita que tem uma refeição completa. Tem feijão, tem arroz, tem carne, tem farofa, às vezes tem frango, salada. É muito legal. Para as pessoas que ainda não experimentaram, eu falo que tem que experimentar. É muito gostoso. Gostei demais, amei. A nossa famosa marmita, que muitos estudantes confundem. Às vezes eles acham que é só o recipiente, ou que é sempre com o mesmo padrão. Tem uns que pensam que é um prato típico, e nada mais é do que uma comida que normalmente ela está embalada para viagem. Você pode levar, então você leva para o trabalho, às vezes você faz em casa, leva para o trabalho, ou chega no trabalho, compra já numa embalagem pronta. E aí a criatividade não tem limites, né? A gente pode ter de tudo numa marmita. Mas o mais comum é isso que você colocou mesmo, José. As proteínas, carnes ali, arroz e feijão sempre, mas eu já peguei marmita com muita mistura. Arroz, feijão, batata, macarrão, tudo junto no mesmo marmita. E é uma delícia. Tem que experimentar mesmo, eu concordo com você. E vamos sair da comida, porque já está me dando fome aqui. Tarde, né? E vamos pensar em expressões, vamos voltar para o âmbito linguístico, José. Uma expressão que você adora, que você acha que é muito legal no português, que você usa muito, se apropriou, e outra que você ainda fica confuso quando você ouve ou quando ainda te surpreende. Sempre eu gosto quando o brasileiro fica surpreso, que fala, nossa senhora, tem como um ênfase muito legal, que eu gostei, mas o som da frase eu acho também legal e gostei também, sempre uso, meu Deus, ou nossa senhora, muito legal também. E uma expressão que você ainda fica confuso, ou que quando você ouviu pela primeira vez te causou um estranhamento, tem alguma? Tenho, sim. Quando falaram para mim, pois não, eu falei, uau, fiquei surpreso, porque eu estava perguntando se a pessoa podia me atender para comprar alguma coisa. E a pessoa falou, pois não. E eu fiquei como que, uau, ela não pode me atender. Então, era totalmente diferente. É uma frase afirmativa para falar que sim, ela podia me atender. Então, eu acho que é como um pouco confuso. Essa é clássica, José. Essa é muito boa, porque é muito contraditória, né? Geralmente no âmbito do atendimento, você até citou, né? Você estava buscando um atendimento, e geralmente é nesse âmbito mesmo, e a pessoa te recepciona com pois não, que quer dizer sim, sim, estou a seu dispor. Tem toda uma questão, uma historinha por trás dessa expressão, mas hoje ela é usada assim mesmo, e é bem comum que os alunos fiquem
nossa, às vezes causa um choque, né? Como assim você não vai me atender? Como não, né? É bem interessante. E José, em que momento você caiu a ficha do espírito brasileiro? Você já deve ter participado, você mora com amigos, você tem uma vida social aqui também. Você já deve ter participado de alguns churrascos, não sei se as nossas músicas, pagode, sertanejo, na região de Londrina eu sei que é bem forte, né? O sertanejo e tal. E você olhou para um comportamento e você falou, agora eu entendo o espírito brasileiro. Aí ainda não tive a oportunidade do participar num pagode, mas eu já he ouvido falar. A questão olhando aí as pessoas quando tem um jogo do futebol, todo mundo fica parado, olhando, assistindo o jogo, e é bem diferente quando eu estava lá na Venezuela, só pensava que era só um gosto do jogo do futebol, mas agora estou aqui, estou experimentando, estou olhando aqui ao vivo, que é uma paixão por o futebol verdadeiramente. Vai muito além, né, de só um gosto. E este ano não, né, o ano que vem a gente tem Copa do Mundo, e aí você vai ver o que é o espírito brasileiro do futebol, porque a gente realmente é uma paixão nacional. Por isso que é considerado uma paixão nacional, porque como você mencionava e a gente conversava aí, e você mencionou, abrange todas as pessoas, mulheres, homens, crianças, e não é somente um grupo que gosta de um determinado time, né? Isso é bem interessante. E para fechar essa nossa conversa, esse nosso bate-volta, José, uma expressão agora do seu país ou uma palavra que você acha bem interessante, que seria legal se você conseguisse incorporar na nossa mentalidade ou no nosso português, ou trazer para nós. Nós usamos lá na Venezuela a palavra chévere. Chévere é muito parecido com legal. Chévere você pode usar para pessoas, para situações, para objetos. Quando está tudo certo, é algo chévere. Quando uma pessoa é legal, é chévere também. E assim, é muito usada no jeito geral, para falar sempre tudo chévere. Então a gente resolveria várias expressões, né? A gente resolveria usando o chévere do espanhol, né? Eu gosto também, é uma expressão que eu gosto porque ela significa um monte de coisa. A gente pode ser um legal, bacana, beleza, várias expressões que a gente usa em diferentes contextos, diferentes situações, a gente usa o chévere. Quem sabe, né? A gente se acostuma. José, a gente está chegando ao fim. O nosso bate-papo aqui, o nosso bate-volta chegou ao fim. Eu vou chamar novamente aqui em tela comigo, então, o professor Ademir, porque nós chegamos, né, aí a parte final do nosso episódio. E eu gostaria de agradecê-los, professor Ademir, José, a participação de vocês, a experiência, essa troca de experiências, porque temos aqui um aluno que está vivenciando, né, vivendo aí na pele, sentindo na pele o que é se apropriar de um idioma e estar nesse país, no caso do José. A gente tem casos de outros alunos que não estão aqui, mas que também estudam conosco, estão buscando essa oportunidade. E o professor, que tem uma trajetória muito vasta e que tem muito a contribuir e a compartilhar aqui conosco. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo. Professor Ademir, seu tchauzinho aqui, as suas últimas palavras. Fazer uma pergunta para o José? Claro, claro, temos tempo, pode fazer. Obrigado pelo convite, foi um prazer poder falar da nossa língua, nosso idioma, nossa cultura, tudo que somos e representamos dentro do nosso país. E a nossa conexão, que ela é muito boa, ela é muito frutífera com a América Latina inteira. Quando falamos que o Brasil é um país com dimensões continentais, não queremos dizer que estamos separados.
somos grandes em extensão, em número de pessoas. Então, muito obrigado pelo convite. Eu vou deixar uma perguntinha que é uma consideração. José, quando eu morei em vários países que falam espanhol e eram países diferentes, muitas variações, por exemplo, Argentina, Chile, México, até Espanha. Cada vez que eu chegava neste país, eu tinha que me adaptar ao idioma, porque existem variações. Por exemplo, na Argentina tem a questão dos verbos, que é o você, que não existe na Espanha, lá eles usam vosotros, enfim. Sempre havia uma necessidade de adaptação e eu era sempre muito bem recebido pelas pessoas desses países. A perguntinha é bem simples. Como foi a sua recepção em relação ao brasileiro, em relação à sua tentativa de falar português? Pelo que eu entendi, você veio sem ter estudado muito português. Foi compreensível? Como os brasileiros te receberam nesse aspecto? Foi muito legal. O brasileiro, eu acho que é muito receptivo. E eu acho o brasileiro muito parecido com o venezuelano. Lá na Venezuela, as pessoas acolhem o estrangeiro. E aqui no Brasil, eu também recebi a mesma coisa. Todo mundo falando para mim, falando bem, dando conselhos, também perguntando. O brasileiro é muito curioso, sempre está perguntando como está tudo lá na Venezuela, como palavras, querer saber quais são, tem praias boas lá na Venezuela, se tem frio, se todo é quente, sempre está perguntando coisas. Então, sempre falando bem, sempre acolhendo. Eu acho que o brasileiro é muito acolhedor. E gostoso ouvir isso, né, professor Ademir? Eu tenho essa consideração também sobre os países que eu já estive e o acolhimento que eu recebi e fico bem orgulhosa quando eu ouço de um aluno nosso que ele está sendo bem acolhido aqui, porque é isso que a gente espera, né? Somos todos hermanos, então não tem por que a gente ficar diferenciando por uma questão cultural ou de língua. E esse interesse que o José disse que o brasileiro demonstra aí, né? Acho que ilustra bem. E José, então, agradeço a sua participação. Se você quiser deixar um último recado aí, ou também, se quiser interagir aí, fazer alguma pergunta para o professor Ademir, a fala é sua. Eu só queria falar para as pessoas que têm interesse de aprender o português. Só tem que ficar com vontade e tentar aprender de um jeito simples, de a poucos, não é algo para fazer de uma vez, é mais para entender, para racionar. É muito importante o aprendizado de uma língua diferente à nossa língua. Então, é isso. O melhor conselho é adaptação e vontade para aprender. Perfeito. Ter paciência com o processo, né? Você ter paciência com o seu processo de aprendizagem, porque não é de uma hora para outra. E se você tem paciência, vai acontecer. Uma hora você vai aprender, né? E focar no português, ou no idioma ali, no caso a gente está falando do português, mas de comunicação mesmo, né? Não ficar só preocupado com regras, com gramática, ou só preocupado em já querer sair falando sem ter estrutura também. Equilibrar as coisas, né? Então, muito obrigada a vocês dois, mais uma vez. Agradeço muito a participação de vocês e a você que está aqui nos acompanhando, que esteve conosco neste episódio e nos episódios anteriores. Este é o nosso último episódio desta série, deste ano. O ano que vem teremos outras atrações, outras atividades. Para você que gosta dessa troca cultural, global, dessa temática, temos o nosso Global Hub, então da Uninter, www.globalhub.uninter.com.
E se você gostou dessa conversa toda sobre aprendizagem de português e ficou curioso sobre o nosso curso de português, falamos aqui, o José é o nosso aluno do nosso curso de português, por favor, fiquem à vontade para conhecer o nosso curso www.aprendaportugues.com. Nós teremos o maior prazer em recebê-lo aqui na nossa casa. Então, muito obrigada e até os nossos próximos eventos.